Queridos, bom dia. Essa aula de hoje, nossa, é sobre uma temática muito importante, muito relevante para a preparação de vocês no Enem. É claro que quando a gente fala em Enem, tem todo um contexto maior. Às vezes tem um aluno que não está se preparando especificamente para o Enem, mas se prepara para outros processos seletivos que acontecem no país, no Brasil. Alguns alunos também, muitas vezes, ainda tem a gordurinha para queimar. Alguns estão na primeira série, outros alunos estão na segunda série, no ensino médio, né? Outros estão já na terceira série, são pré-vestibulandos, né? Mas, contudo, essa é uma temática muito importante para que vocês possam compreender, sobretudo, todo o contexto natural do território nacional, do território brasileiro, da poligonal brasileira. E quando a gente fala em domínios morfoclimáticos, por trás dessa temática, eu costumo trabalhar de forma concomitante, ou seja, ao mesmo tempo, com temáticas de biomas e com a temática de vegetação, de aspectos fitogeográficos. Por quê? Vamos lá, tentar alinhar um pouquinho. Na maioria esmagadora das vezes em que eu ministro aulas sobre essa temática, domínios morfoclimáticos, ou então a temática biomas, ou porventura a temática aspectos fitogeográficos ou aspectos vegetativos, é muito comum o aluno confundir. Muitas vezes eu me deparo com a pergunta: professor, o conteúdo não é o mesmo? O bioma não é a mesma coisa que vegetação? A vegetação não é a mesma coisa que domínios morfoclimáticos? Na verdade, queridos, não. É claro que quando vocês visualizam um recorte espacial, um mapa, né, vegetativo do Brasil, um mapa de domínios morfoclimáticos do Brasil e um mapa sobre biomas do Brasil, normalmente os recortes que são feitos de cada bioma, de cada domínio morfoclimático ou de cada vegetação, muitas vezes há uma convergência, sobretudo da nomenclatura utilizada. Por exemplo, bioma amazônico, vegetação amazônica, domínio morfoclimático da Amazônia. E assim, quando vocês também começam a caracterizar o bioma amazônico, a vegetação amazônica e o domínio morfoclimático da Amazônia, muitas características também entram em confluência, mas isso não quer dizer que eles são o mesmo conteúdo, a mesma temática. Na verdade, o que irá diferenciar vegetação de bioma, de domínios morfoclimáticos, é o objetivo de estudo. A maneira como você estuda o bioma amazônico, o objetivo de estudo ou a maneira como você irá caracterizar a vegetação amazônica e, porventura, o domínio morfoclimático da Amazônia é distinto, são diferentes. Joinha? Então, eu costumo, de forma logo introdutória, fazer uma ponte com o Enem, né, que a maioria esmagadora dos alunos tem como principal objetivo, né? E ele está inserido na competência 6, dentro do caderno de Ciências Humanas do Enem. Competência 6, que é para compreender toda uma dinâmica do homem com a natureza, da interação, da intervenção do homem transformando, alterando, metamorfoseando o espaço natural, tá? Associando aí também as habilidades 26, 27 e habilidade 30 da competência 6. Habilidade 26, identificar em fontes diversas o processo de ocupação do homem no espaço natural. A habilidade 27, analisar de forma crítica essa interação do homem com a natureza, né, considerando todo um aspecto cultural, social, histórico, político, enfim, geográfico. E a habilidade 30, avaliar as relações de preservação e degradação desse meio físico, desse meio natural, tá? Em escalas diferentes. Joinha? E aí eu sempre trago também, claro, como eu fiz de início, a distinção do que seria vegetação, do que seria bioma e do que seria domínio morfoclimático. Então eu preciso fazer essa diferenciação, essa distinção com vocês
agora, para que não fique nenhuma lacuna em relação a isso. Então vamos lá, queridos e queridas. Sempre que vocês se depararem com a palavra vegetação, associe com uma caracterização do vegetal. Quanto ao porte, se vai ser um porte, uma vegetação de um porte grande, arbórea, árvores, se é uma vegetação de um porte médio, arbustivo, ou de um pequeno porte, herbáceo, tipos de folhagem, adaptação a ambientes diferentes, salinos, ácidos, etc. Então, quando vocês ouvirem falar em caracterização de um vegetal ou de uma temática associada à vegetação, lembrem de toda a caracterização do próprio vegetal, da própria vegetação, quanto ao porte, quanto à adaptação, quanto ao clima, quanto a outros aspectos naturais, tá bom? A precipitação de chuvas, etc. Por sua vez, quando estudamos a temática biomas, que é muito comum também em biologia, biomas está associado a uma interação, uma dinâmica da flora, que é a vegetação, interagindo, né, diretamente com a fauna, que é a riqueza de animais presentes, que irão, nesse caso ali, se fazer presente naquele habitat, surgindo ali todo um ecossistema, toda uma cadeia alimentar, toda uma relação ecológica, tá? Dentro desse contexto da flora e da fauna e dessa dinâmica, dessa interação delas, ok? E por último, domínios morfoclimáticos. Domínio é um recorte espacial, uma poligonal, assim como eu tenho recorte de uma vegetação, recorte de um bioma, beleza. Então, sempre que vocês se depararem com os domínios morfoclimáticos ou os domínios naturais do Brasil, que inclusive essa palavra domínios morfoclimáticos ou domínios naturais, ela foi formulada na década de 60 por um geógrafo, que já não está mais entre a gente, chamado Aziz Nassib Absaber. Inclusive, ele tem um livro com o título Domínios de Natureza do Brasil. E esses domínios morfoclimáticos ou domínios naturais ou de natureza do Brasil é uma junção de vários elementos físicos interagindo, sobretudo relevo, clima e vegetação. Relevo, clima e vegetação. Contudo, de forma indireta, vai estar ali inserindo também os aspectos pedológicos, ou seja, os solos, vai estar ali também inserido, intrínseco nesse contexto, questões hidrográficas, tá? Ou seja, é todo um arcabouço, todo um alicerce do que nós chamamos de geografia física ou geografia natural. Relevo, geologia, climatologia, pedologia, hidrografia, vegetação ou aspectos fitogeográficos interagindo, e essa interação faz surgir ali um domínio, tá? Que a Absaber passou a chamar de domínios de natureza ou domínios morfoclimáticos. O próprio nome diz muita coisa. Morfo vem de forma, de paisagem, de relevo. Relevo depende muito da estrutura geológica, de agentes que atuaram na construção daquele relevo e na modelagem daquele relevo. Agentes internos, construtores, agentes externos, modeladores da paisagem. E aí tem a parte climática, que será fundamental para toda uma constituição fitogeográfica, ou seja, vegetativa, nesses recortes. Tá bom? Joinha. E aqui, só para diferenciar, para vocês tentarem entender na prática mesmo, visualizando um recorte, como ocorre, como normalmente se dá a distribuição tanto da vegetação, como dos biomas, como dos domínios morfoclimáticos. E quais as distinções, tá? Não só de recorte, mas sobretudo de nomenclatura. Vocês irão perceber que em alguns pontos, por exemplo, quando a gente fala em vegetação, vocês irão perceber que tem mais de 9 formações vegetativas no Brasil, de acordo com as classificações. Vocês irão perceber que em termos de biomas é algo mais restrito. Vocês irão visualizar apenas 6 biomas. E quando
a gente se aprofundar um pouquinho mais em domínios morfoclimáticos, vocês irão perceber que há toda uma questão não só de recorte, né, recorte regional, territorial, poligonal, espacial, mas também de nomenclatura. Joinha, por exemplo, enquanto nós temos no litoral a Mata Atlântica enquanto vegetação, e temos também a Mata Atlântica enquanto bioma, no mapa de domínios morfoclimáticos, será chamado de domínios de mares e de morros. Eu vou explicar para vocês por que recebe essa nomenclatura, essa denominação de mares de morros. Joinha? Então, voltando para cá. Quando a gente inicia o conteúdo de vegetação, ou de biomas, ou de domínios morfoclimáticos, normalmente eu costumo trazer de imediato para o aluno todo um glossário, um vocabulário que é fundamental para vocês compreenderem essa distribuição vegetativa, essa distribuição de biomas e a distribuição de domínios morfoclimáticos no Brasil. Esse glossário ou vocabulário parece que não é tão importante, mas é e muito. Inclusive, a maioria esmagadora dos alunos que perdem questões no Enem ou em qualquer outro processo seletivo faz isso muitas vezes por não compreender, por não saber, não ter conhecimento, ciência de sinônimos em relação a uma palavra específica que é utilizada muito no conteúdo de biomas, de vegetação, de domínios morfoclimáticos, às vezes por não conhecer o conceito, a definição do que seria uma vegetação latifoliada, uma vegetação aciculifoliada, uma vegetação arbórea, arbustiva, herbácea, alomórfica, hidrófila, enfim, tem todo um glossário específico que eu quero que vocês absorvam antes de a gente fazer essa distinção aí de denominações no que tange vegetação, biomas e domínios morfoclimáticos. E também para darmos continuidade com os recortes de cada região brasileira, de cada vegetação brasileira, caracterizando cada vegetação, cada bioma, cada domínio morfoclimático. Joinha? Então vamos aqui, bem rapidinho aqui no Open Board, ó. Já está tudo prontinho aqui para vocês. Então, aproveitando o que eu falei para vocês de início, há uma diferença, claro, no que tange vegetação, tá? No que tange biomas e no que tange domínios morfoclimáticos, tá? São diferentes. E por que são diferentes? Porque o objetivo de estudo é diferente, mesmo os biomas fazendo aí apropriação de um glossário fitogeográfico, os domínios morfoclimáticos fazendo aí também uma importação e uma apropriação de uma caracterização vegetal e de toda uma interação dos biomas brasileiros, enfim, claro que eles irão se conversar. Quando vocês estudam biomas, vegetação, domínios morfoclimáticos, vocês percebem que tem muita coisa em comum. Então eles se apropriam muito, tudo de uma linguagem que fazem parte das três temáticas ou dos três conteúdos. Por isso que eu costumo trabalhar eles de forma concomitante e não de forma separada, como às vezes é trazido, né, é posto em vários materiais didáticos. Joinha? Então, vegetação é toda uma caracterização fitogeográfica, toda uma caracterização da distribuição da vegetação em território nacional. Joinha? Bioma, como eu já falei para vocês, existe toda uma interação da flora, toda uma riqueza vegetal e toda uma riqueza animal. Essa interação aí faz surgir ecossistemas, habitats importantes, cadeias alimentares importantes, relações ecológicas fundamentais e domínios morfoclimáticos, que aqui tem todo o alicerce da geografia natural ou física, clima, relevo, que fica subentendido aqui também a geologia, hidrografia, solos, vegetação. Joinha? Aí vamos aqui para um glossário que está associado a toda uma caracterização fitogeográfica, tá? Porém, essa caracterização também é utilizada em biomas,
e em domínios morfoclimáticos. Vamos lá. Quanto ao porte, quanto ao tamanho, né, a estratificação vegetal, a vegetação ela pode ser considerada, designada de arbórea, que são as florestas, né, de grande porte. Exemplos que nós temos: florestas equatoriais, as florestas tropicais pelo mundo. No caso aqui do Brasil, nós temos a Mata Atlântica, nós temos a própria Mata de Araucária ou Mata dos Pinhais na região sul do Brasil. Nós temos a Floresta Amazônica de grande porte também. Enfim, em relação à estratificação, quando uma vegetação ela é classificada em termos ou em aspectos de classificação arbustiva, ela está associada aí a um porte médio, a uma estratificação média. Tá? Exemplos de vegetações mundiais com esse tipo de característica quanto à estratificação ou porte. Nós temos, por exemplo, as savanas africanas. Aqui no Brasil nós temos o cerrado brasileiro. Tá? São exemplos de vegetações de médio porte. Joinha? E aí, pequeno porte, estratificação herbácea. Tá? Vegetação herbácea, ela irá possuir um pequeno porte, uma estratificação de pequeno porte, de baixo porte. E no mundo nós temos os estepes, nós temos aqui no Brasil também os campos sulinos, ou a região do Pampa Gaúcho, o Pampa Argentino também. Então existem aí várias vegetações com esse porte pequeno. Um exemplo, a tundra, que é a vegetação no norte da Europa, muito próximo aí do Círculo Polar Ártico. Normalmente tem um aspecto de gramínea. Joinha? A vegetação, queridos, essa caracterização pode ser feita também quanto à folhagem, ao tipo de folha que é predominante nesses vegetais, podendo ser latifoliada, quando um vegetal ou uma floresta irá possuir folhas largas. Essas folhas largas, além de minimizar, diminuir toda a erosão no solo. Por quê, professor? Normalmente, queridos, quando vocês se deparam com florestas densas, de grande porte, é porque o índice pluviométrico, o índice de chuva, é elevado. Chove bem, chove consideravelmente bem ao longo do ano. Se chove muito, a chuva, ela normalmente, através aí de todo o contato com o solo, ela pode degradar esse solo, se o solo não tiver uma proteção adequada. Como essas florestas apresentam copas muito elevadas, normalmente a parte mais próxima da superfície do solo fica desprotegido, desnudo em muitos casos. E para minimizar todo o processo lixiviatório e todo o processo de erosão do contato direto, aí do atrito direto dos pingos da água com o solo, que nós chamamos de splashing, né? Para evitar toda uma erosão no solo, essas folhas também protegem, elas são bem largas e funciona como sendo um guarda-chuva, né? Vamos associar assim, minimizando um pouco, além de diminuir a velocidade, porque muitas vezes essa água, ao bater na superfície foliar, né, de uma árvore, depois ela cai no solo, mas aí com a velocidade menor, pela gravidade, bem como também muitas delas ficam na copa dessas árvores e são evaporadas. Então, de uma certa forma também, essas vegetações latifoliadas potencializa a transpiração, tá? Facilitando todo o processo aí de transpiração dessa água que foi precipitada, voltando assim para a atmosfera em forma de vapor, em estado físico gaseificado. Joinha? Nós temos também, quanto à folhagem, vegetações ou florestas aciculifoliadas. Quando eu digo vegetação aciculifoliada, queridos, associem a vegetações com folhas que irão apresentar todo um formato pontiagudo, formato como se fosse de agulhas, né? E por que ocorre isso? É muito comum essas vegetações aciculifoliadas em regiões temperadas, subtropicais. Tem verões quentes, mas tem invernos bem rigorosos. E durante o solstício de inverno, quando ocorre uma precipitação em forma aí de
de neve, de granizo, algo do tipo, para evitar que essa neve ou esse granizo fique acoplado na copa de uma árvore ou na parte foliar, queimando e dificultando assim todo um processo de fotossíntese. Essas folhas são bem fininhas para que essa neve, esse granizo, uma geadazinha possa tocar na parte foliar, escorregar, descer e cair no solo, tá? Para não ficar, na verdade, no vegetal, tá? Joinha? Aqui no Brasil nós temos esse tipo de vegetação aciculifoliada. Só existe uma vegetação com essa característica, que é a mata de araucária, chamada também de mata dos pinhais. Tá? Em cenário mundial nós temos a taiga, tá? Muitas vezes chamada também de floresta boreal. É um exemplo que nós temos em cenário global de vegetação aciculifoliada. Queridos, latifoliada, só voltando aqui um pouquinho, exemplo que nós temos de vegetação latifoliada: florestas equatoriais, florestas tropicais, aqui no Brasil a Amazônia é latifoliada, a Mata Atlântica é latifoliada, joinha. Já a aciculifoliada nós temos como exemplo a taiga, a floresta boreal, que são vegetações presentes, sobretudo em regiões temperadas, muito frequente no hemisfério norte, tá? No norte da Europa, no norte dos Estados Unidos e no sul do Canadá. É essa vegetação aciculifoliada que tem uma presença muito marcante de pinheiros, e é ela também que na Europa e nos Estados Unidos irá apresentar todo um formato de coníferas, por isso que elas recebem também essa nomenclatura de coníferas, um vegetal, uma árvore com formato de cone, que inclusive nos remete às árvores de Natal, que aqui no Brasil a gente compra uma réplica, fazendo alusão a essa taiga, a essa floresta boreal, conífera, aciculifoliada, muito presente no norte da Europa e nos Estados Unidos e no Canadá. Joinha? Show de bola? Belezinha? Nós temos quanto à folhagem, vegetação decídua ou caducifólias, são o que nós chamamos de vegetações caducas, que as folhas caem no equinócio de outono, tá? E nas regiões com períodos longos de estiagem. Exemplo, na Caatinga. A Caatinga, que tem duas etapas climáticas bem específicas, um período aí chuvoso e um período de estiagem, de seca. Durante esse período de estiagem, de seca, as espécies da caatinga, xerofiladas, elas tendem a perder folhas para sobreviverem. Se eu tenho pouca água no meu organismo e eu tenho muitas partes constituintes, se eu libero essas partes ou algumas partes constituintes, eu vou precisar menos de água e vou conseguir sobreviver. É basicamente essa relação, tá? Se eu tenho, por exemplo, raízes, caule, folha, flor e fruto, eu vou precisar mais de água do que se eu tiver só raízes e o caule e galho sem folha, sem flor e sem fruto. Joinha? Beleza? Por isso que quando inicia o período chuvoso no sertão nordestino, há toda uma folhagem nova, todo um aspecto perene, né? Um aspecto também florido na caatinga brasileira, no polígono das secas. Quanto à folhagem, uma vegetação ela pode ser também perene. Perene, queridos, é uma vegetação sempre verdinha, que sempre tem folhagem densa. Exemplos que nós temos: a Amazônia, a Mata Atlântica, as florestas tropicais pelo mundo, as florestas equatoriais também em cenário mundial. São vegetações bem densas, são vegetações inseridas em contextos que têm um índice pluviométrico ou de precipitação de chuva intenso, consequentemente dá todo um suporte para essa vegetação ser densa e ter sempre folhas marcantes presentes. Joinha? Essa caracterização fitogeográfica também pode ser feita quanto à temperatura, tá? Quanto à temperatura e adaptação a esses ambientes. E essas vegetações elas podem ser denominadas megatérmicas, que se adaptam aí a temperaturas acima de 20 graus Celsius.
Exemplo novamente, florestas tropicais e equatoriais, como um todo. Elas podem ser designadas de mesotérmicas, que são espécies que se adaptam a temperaturas medianas, entre 12 a 15 graus, muito típico, por exemplo, de regiões temperadas e subtropicais, que irão apresentar as 4 estações bem definidas, os solstícios de inverno e verão e os equinócios de primavera e outono, e também a classificação chamada de microtérmicas. Nessa vegetação microtérmica, são espécies adaptadas a temperaturas bem baixas, né? Normalmente abaixo de 12 graus Celsius na escala Celsius. Exemplo aí que nós temos é a tundra. A tundra é uma vegetação com essa característica. Joinha. Essa distribuição fitogeográfica pode ser classificada também quanto à luminosidade, né? Elas podem ser chamadas de heliófitas ou ombrófitas. Heliófitas que sempre irão necessitar de uma grande exposição para a síntese proteica, ou seja, para realizarem fotossíntese, que necessita, além de água, de luz, né, de clorofila, para que, sobretudo, além de clorofila, que é uma substância presente em uma organela citoplasmática de uma célula vegetal chamada cloroplastos, na presença de água e, sobretudo, de muita luz, essas plantas elas produzem muita proteína, elas, enfim, produzem muita energia como um todo. Síntese proteica, síntese energética. E as ombrófitas, que são vegetações que são adaptadas em condições sombreadas, tá? Não precisam assim de tanta luz para se desenvolverem, para crescerem, para sobreviverem, é claro, como tudo. A classificação pode ser feita também fitogeográfica dentro de uma caracterização quanto à umidade, né? Quanto à umidade, ou seja, índice pluviométrico, se chove pouco, chove muito, enfim, elas podem ser consideradas hidrófilas, higrófilas, mesófilas, xerófilas ou xerófitas, tropófilas e halófitas ou halomórficas. Tá bom? Hidrófilas são espécies que sempre vivem em ambientes aquáticos. Um exemplo é a Vitória régia, muito marcante dentro da mata de Igapó, na floresta amazônica. A floresta amazônica tem 3 áreas bem definidas. A mata de Igapó, que é uma região que sempre tem água o ano inteiro, está alagado. Tem uma região que nós chamamos de mata de várzea, que está temporariamente alagada. Épocas do ano tem alagamento, em outras épocas do ano não está alagada. E mata de terra firme, que está um pouco mais distante do rio e não está alagada, nunca está alagada durante o ano. Joinha? Contudo, classificando aí quanto à umidade, nós temos as hidrófilas, espécies que sempre vivem em ambientes aquáticos. As higrófilas, parecem que é a mesma coisa, mas não é. São espécies que são adaptadas à umidade, como um todo, independente se elas estão dentro da água ou não. Na verdade, na maioria esmagadora das vezes, são espécies que não se fazem presentes em meio aquático, mas só que são adaptadas a índices pluviométricos bem intensos, tá bom? Bem marcantes. As mesófilas vivem em áreas de meia umidade, né? Suportam períodos de menor umidade. Um exemplo que nós temos é o Cerrado brasileiro, a savana brasileira. O índice pluviométrico é mediano, nem é tão baixo como as regiões áridas e semiáridas, e não é tão elevado como as regiões tropicais e equatoriais, quando, claro, possuem corpos hídricos para evaporar e florestas para transpirar. Tem também uma classificação designada de tropófila, espécies que vivem em áreas em que a pluviosidade se concentra em uma determinada época do ano, né, chamadas chuvas de verão no Brasil. Exemplo também é o Cerrado brasileiro, que as chuvas são concentradas no verão, no início do ano. Muitas regiões brasileiras apresentam essa características. Chuvas concentradas no início do ano, no verão do hemisfério sul, e durante o restante do ano, um período de baixa precipitação ou de uma precipitação quase nula. E por último, uma classificação quanto à umidade designada de halomórfica ou halófita,
São espécies, é uma vegetação totalmente adaptada a ambientes salinos, com alta concentração de salinidade. O exemplo que nós temos, queridos, são os mangues, o manguezal. O manguezal, os mangues, é uma vegetação totalmente adaptada a uma alta concentração de salinidade. Joinha, que eles irão ter toda uma... Os mangues irão ter toda uma caracterização e uma fisionomia, todo um aspecto diferente de outras espécies em virtude desse aspecto. Tá bom? Não mencionei para vocês, acho que eu pulei das xerófilas ou xerófitas, tá? Que são espécies, é uma vegetação com espécies adaptadas a longos períodos de estiagem, de seca. O exemplo que nós temos é a caatinga brasileira, tá bom? A caatinga é um exemplo de vegetação xerófila. Outras espécies em desertos áridos, com baixo índice pluviométrico, também irá ter essa característica de xeromorfismo, de xerofilismo, enfim. E por último, a caracterização fitogeográfica dentro de um glossário de classificação, ela pode também apresentar aí quanto à raiz, né, quanto ao sistema radicular. Raízes tabulares, aquelas que afloram na superfície devido a fatores como pobreza ou acidez do solo, né? Raízes fasciculadas, que elas irão apresentar pouca profundidade, enfim, formando sempre raízes fininhas, tá bom? Raízes pivotantes ou axiais, muito comum no sertão nordestino, procuram aí grandes profundidades para captar nutrientes, sais minerais e, sobretudo, água, né? Em regiões que o lençol freático é muito profundo, ok? E raízes aéreas ou pneumatóforas. Essas raízes pneumatóforas é muito comum em regiões de mangue, no ecossistema do manguezal, muito em virtude das raízes terem que sair do subsolo para conseguirem oxigenação na superfície terrestre. Tá? São raízes respiratórias que se formam em meio à área devido à falta de oxigenação do solo, consequentemente no subsolo. Joinha? E voltando para cá, para nossa caracterização, para nossa distribuição quanto à vegetação, quanto aos biomas e quanto aos domínios morfoclimáticos, note que em termos de vegetações nós temos floresta amazônica, aqui, ó. Nós temos a mata dos cocais, predominando praticamente no estado do Maranhão, pegando um percentual do Piauí também, tá? Nós temos aqui, bem característico, a caatinga, tá? A vegetação da caatinga, no sertão nordestino. Nós temos aqui, ó, a Mata Atlântica, no litoral brasileiro, tá? Na parte mais central do Brasil nós temos os cerrados, chamado também de forma universal de savana brasileira. O Pantanal Mato-Grossense, esse Pantanal Mato-Grossense se faz presente em Mato Grosso do Sul, já fazendo fronteira com o Paraguai, com outras nações aqui na América do Sul. Uma região muito rebaixada de planície, inundada. Tá? Aqui, ó, mais ao sul, já na região sul do Brasil, a mata de araucária, chamada também de mata dos pinhais, tá bom? Com a predominância do pinheiro do Paraná, uma gimnosperma, que não possui fruto, né? Semente nua. E aqui mais ao sul, já fazendo fronteira com o Uruguai, com a Argentina, o Pampa Gaúcho, chamado também de Campos Sulinos. Então, em termos de vegetações, nós temos aí praticamente 11, 12, porque se pegar também a vegetação complexa aqui, ó, vegetação complexa, que nós temos o manguezal e nós temos as restingas, que são vegetações tipo como se fosse um capim presente em dunas, presente nesse ambiente litorâneo brasileiro. Joinha? Então, nós temos aí essa distribuição fitogeográfica. Quando a gente vai para a distribuição de biomas em território nacional, a gente percebe que aqui não existe bioma dos cocais, aqui também não existe, por exemplo, manguezal ou restinga,
Então, há algumas diferenças que a gente precisa associar. Em biomas também não existe mata de araucária, como se a mata de araucária que tivesse para biomas dentro do contexto da Mata Atlântica, tá? Joinha. Algumas coisas serão visíveis, outras não. Algumas coisas serão incorporadas, outras não. Muitas vezes só questão de nomenclatura, mas é importante a gente ter conhecimento disso, tá? Já já a gente caracteriza de uma forma mais específica. E aí quando a gente associa vegetação, biomas, e depois vê uma imagem de domínios morfoclimáticos, a gente vê também uma outra diferença. Tudo bem, nós temos domínio amazônico, show de bola, joinha. Domínio do Cerrado, também tranquilo, joinha. Domínio da Caatinga, ok, joia. Domínio de araucárias, joinha também, está para a vegetação de araucária lá na distribuição fitogeográfica do Brasil. Né? E aí muda um pouquinho, ó, lá no sul do Brasil nós temos o domínio das pradarias, que está associado aí como se fossem os campos sulinos ou pampa gaúcho na distribuição de biomas e na distribuição de vegetações no Brasil. E também, aqui ó, domínios de mares de morros, que no caso em biomas e em vegetação, a denominação é Mata Atlântica. Eu vou dizer por que tem essas diferenciações. Além de ter aqui faixas de transição. Queridos, essas faixas de transição, vamos voltar para cá. Só um momento. Essas faixas de transição, notem o seguinte, existe um termo muito utilizado na biologia chamado de ecótono, que a gente da geografia também se apropria. Ecótono é um termo associado para mostrar uma transição, um mosaico de características que se fazem presentes em um local. Né? Duas ou mais características. Como assim? O que seria um ecótono? Seria uma área de transição de dois ou mais biomas, área de transição de duas ou mais vegetações, área de transição de dois ou mais domínios morfoclimáticos. Por exemplo, em vegetação, em distribuição fitogeográfica, nós temos aqui alguns ecótonos. Vou dar um exemplo. Mata dos Cocais é um ecótono, porque ele está na transição entre a Amazônia, o Cerrado e a Caatinga. Então aqui vai ter espécies como, por exemplo, os babaçuais, os coqueiros, as carnaúbas, que também se fazem presente no Cerrado e na Caatinga, as palmeiras, enfim. Aqui, Pantanal Mato-Grossense. Esse Pantanal Mato-Grossense também é um mosaico que vai ter espécies que se fazem presentes na Amazônia. Irão ter aqui espécies típicas do Cerrado brasileiro e espécies também de outras regiões do continente sul-americano. Então aqui há um mosaico, há uma biodiversidade muito grande. Aqui também é chamado de ecótono. Pantanal Mato-Grossense, Mata dos Cocais ou Zona dos Cocais, e vegetação complexa também é uma vegetação, tá? É um ecótono, uma área de transição. E que vegetação complexa é essa? Manguezal e restinga. Então são os ecótonos que nós temos em termos de distribuição fitogeográfica no país. Joinha? Vamos caracterizar alguns pontos aqui importantes. Queridos, quando a gente fala em floresta amazônica, tem toda uma caracterização que vocês irão ver agora um pouco mais adiante, assim como Cerrado, assim como Mata dos Cocais, Caatinga, Mata Atlântica, Mata de Araucária e Campos Sulinos. Mas eu quero que a priori vocês consigam diferenciar olhando o mapa fitogeográfico, depois olhando para um mapa de biomas e, por último, olhando para um mapa de domínios morfoclimáticos. Tá? Deixa eu só diferenciar um pouquinho para vocês essa questão de nomenclatura, para a gente ir para a caracterização de cada vegetação, ou de cada bioma, ou de cada domínio morfoclimático. Vamos lá. Queridos, por que existem essas faixas de transição? Essas faixas de transição em domínios morfoclimáticos, ela está para a vegetação como se fossem ecótonos, áreas de transição. Isso quer dizer o quê? Que nessas faixas aí brancas, chamadas, designadas de faixas de transição, há dois ou mais domínios morfoclimáticos predominando.
Joinha, tranquilinho. Já o ponto 3, chamado de mares de morros, quando o Absaber foi classificar os domínios e natureza do Brasil, ou domínios morfoclimáticos do Brasil, Absaber pensou o seguinte: eu vou classificar, contudo eu vou levar em consideração sempre aquela paisagem mais observável, vamos dizer assim, aquela paisagem mais marcante no espectro visual, no horizonte. Por exemplo, domínio amazônico. O que predomina é a floresta amazônica. Então, por isso que recebe o nome de domínio amazônico. Domínio do cerrado. O que vai predominar muito no cerrado é a própria vegetação, com toda uma caracterização, solos ácidos, troncos tortuosos, vegetação bem esparçada, enfim, toda uma característica de savana brasileira. Na Caatinga também há toda uma predominância da vegetação da Caatinga dentro dessa poligonal, dentro dessa delimitação, mesmo o clima sendo marcante, o clima tropical semiárido e outras características que também iam interagir junto com a vegetação. Mas há uma predominância aí nesse aspecto da vegetação em termos de paisagem. De igual maneira, no domínio de araucárias, já em pradarias há uma modificação, não há uma predominância aí no caso da vegetação de campos sulinos ou dos pampa gaúchos, mas há uma predominância de um relevo também aplanado, com poucas elevações, e também, além de ter poucas elevações, algumas conchilhas. São pequenas ondulações existentes no relevo sul do Brasil, já fazendo fronteira com o Uruguai e com a Argentina. E esse tipo de paisagem é muito comum em glossário internacional universal chamado de pradarias. Tá? Então seriam aí as pradarias, o domínio das pradarias do Brasil, né? Com a predominância de uma pecuária intensiva, com uma agropecuária muito marcante, um setor primário muito presente, né? Joinha, um clima subtropical, em uma região temperada, enfim. Notem também que aqui há uma ausência do Pantanal mato-grossense, porque entra também aí no ecótono, tá? A faixa aqui branquinha, um ecótono, assim como entra também aqui a Mata dos Cocais, assim como entra também o manguezal aqui no litoral. Já em domínios morfoclimáticos, nós temos domínio amazônico, domínio do cerrado, domínio da caatinga, domínio das araucárias, domínio das pradarias, e aqui entra o domínio mais controverso, porque sempre o aluno pergunta: professor, por que Absaber, ao classificar os domínios morfoclimáticos, chamou, entre aspas, a Mata Atlântica de domínios de mares de morros? Eu falei há pouco tempo, queridos, que ele tentou usar como denominação aquele aspecto natural mais visível, mais marcante na paisagem do recorte, do domínio. Então, dentro desse domínio, desse recorte que vocês estão vendo aqui na imagem, o que predomina não será a vegetação. Por quê? Porque é uma vegetação muito degradada. A Mata Atlântica hoje só possui de 7 a 10% da mata original. Mais de 90% da Mata Atlântica foi degradada, devastada. Então a Mata Atlântica hoje, repetindo, a Mata Atlântica hoje só possui de 7 a 10% da mata original. E muito desse percentual hoje é preservado, é conservado em áreas de proteção permanente, em áreas de proteção ambiental. Joinha, mas... e por que é considerado um domínio de mares de morros? Vamos lá. Nesse recorte há uma predominância do relevo, um relevo mamelonar, de meia laranja, né, com algumas ondulações, alguns inselbergues. O que são inselbergues? São morros testemunhos, também alguns presentes na Caatinga, no Cerrado, mas sobretudo existem alguns planaltos e algumas serras nessa região de mares de morros, como a Serra do Mar, a Serra da Mantiqueira, tá bom? Joinha. Então, como o relevo aqui ele é mais marcante, a vegetação menos, em virtude de toda uma degradação
associada a todo um contexto, claro, de ciclos econômicos durante o período colonial, 30 anos de pau-brasil no litoral brasileiro, mais de um século de cana-de-açúcar no litoral nordestino, o ciclo do café no sudeste, enfim, além de toda uma ocupação humana e todo um contexto de construção urbana. É a região mais urbanizada, mais povoada, com concentração de capitais, etc. Então ninguém constrói casa em cima de copa de árvore, não é pica-pau. A gente não está falando aqui de desenho animado. Por isso que é uma região muito degradada. Então não associem só a questões de desmatamento e a ciclos econômicos. Associem também a toda uma ocupação, a toda uma construção urbana, enfim, processo de industrialização também. Foi uma região que ao longo do tempo ela foi muito degradada e hoje ela é considerada um hotspot. O que é um hotspot? Um hotspot é considerado uma região que necessita de toda uma proteção ambiental, de uma conservação ambiental, porque ali há espécies ameaçadas de extinção. Tá? No Brasil nós temos 2 hotspots dentro das porradas de hotspots que há no planeta. Nós temos a Mata Atlântica, que no caso aí o domínio de mares e morros, e nós temos também a vegetação do Cerrado. São 2 hotspots, 2 biomas, Cerrado e Mata Atlântica, considerados hotspots, áreas de ameaça e de extinção de espécies, porque estão passando por processos ou passaram por processos de degradação e de intervenção antrópica muito intenso. A Mata Atlântica outrora e o Cerrado em momento atual, sobretudo pela expansão da fronteira agrícola, a cultura aí nas plantações de soja, sobretudo, o principal produto agrícola na balança comercial de exportação brasileira. Joinha? Vamos passar aqui para a gente contextualizar mais um pouquinho. Então, eu falei para vocês do livro de Absaber, aí é Absaber, que não está mais entre a gente, né? Aziz Nassib Absaber escreveu esse livro aí impressionante, incrível, Os Domínios de Natureza do Brasil, os domínios de natureza no Brasil, trazendo toda uma potencialidade paisagística de cada recorte que a gente viu há pouco tempo, abordando de forma integrada a dinâmica da natureza. E para fixar, queridos, para fixar o conhecimento de vocês, eu trouxe aqui só uma indagação, mas é bem rapidinho, dá para a gente fazer em tempo real. Diz o seguinte, ó, os números 1 e 2, vou colocar aqui o laser para vocês visualizarem melhor. Os números 1 e 2, indicados no mapa, representam respectivamente os domínios. 1 seria o quê? Seria Caatinga e 2, mares de morros. Então, letra B, domínios da Caatinga e dos mares de morros. Joinha. E aqui tem toda uma caracterização de domínios morfoclimáticos associado a também uma caracterização fitogeográfica e de biomas, né? Domínio amazônico predominando na região norte do Brasil, uma presença também de um clima equatorial úmido, chove bastante, um índice pluviométrico em torno de 2.500 a 3.000 milímetros ao ano, joinha. Baixa amplitude térmica, então as temperaturas são muito elevadas, oscila muito pouco ao longo do ano, e tem uma umidade muito grande. Quem nunca foi em Manaus ou em Belém do Pará, quando vão pela primeira vez, às vezes tem um pouquinho de dificuldade em respirar, porque parece que a gente está numa sauna úmida, quente e muito abafada, muito úmida e a temperatura elevada. Solos ácidos e pobres, por incrível que pareça, muita gente questiona isso, mas é verdade. Os solos na Amazônia são solos pobres e ácidos. Professor, se são solos pobres, como tem uma floresta tão exuberante, a maior floresta do planeta, o maior rio também em termos de fluidez do mundo. Então, como é que tem toda essa riqueza na Amazônica e os solos são pobres? Queridos, o que mantém a floresta densa, perene, vistosa e exuberante é a própria floresta, com o processo aí de restauração. Vamos associar aí um ciclo em que as folhas caem, né? Essas folhas, ao caírem, passam por processo de decomposição, e aí surge uma camada muito fértil na superfície do solo,
que vocês estudam lá no conteúdo de pedologia de solos, chamado de humus, que é rico em matéria orgânica. E é esse próprio humus que alimenta a própria floresta. Então há uma retroalimentação, vamos utilizar esse termo. Tá? Há uma grande biodiversidade marcante, então a vegetação aí heterogênea. Há uma degradação hoje muito presente também pela ação do homem, ação antrópica com desmatamentos, queimadas, a inserção de culturas exóticas, retirando aí algumas culturas nativas, modificando todo um ecossistema e modificando toda uma relação ecológica em algumas áreas da Amazônica, algumas áreas da Amazônia, tá? Joinha. Domínios da Caatinga. Eita, sertão. Lembrando, queridos, esse domínio da Caatinga ele está presente em uma sub-região do Nordeste. Atenção, queridos, atenção, fixou os olhos em mim. Quando eu falo em Nordeste, eu não estou falando uma região homogênea. Estou falando uma região muito heterogênea, em que há sub-regiões com características bem diferentes, distintas, no que concerne clima, vegetação, índice pluviométrico, enfim, etc. Tá? A região nordestina é subdividida em 4 regiões, em 4 sub-regiões. Zona da Mata, no litoral nordestino, que chove mais, chove de maneira regulada, entre 1.000 a 1.500 milímetros ao longo do ano, em alguns pontos até quase 2.000 milímetros ao longo do ano. Tá? Tem uma Mata Atlântica marcante, às vezes também, joinha, em todo um aspecto mais e totalmente diferente, por exemplo, da região do sertão. Então, além da zona da mata, nós temos o agreste, que é a sub-região de transição entre a zona da mata e o sertão nordestino. Nós temos o sertão, que é a poligonal maior, é a sub-região maior do Nordeste, por isso que quando se fala em Nordeste, há uma lembrança logo do sertão nordestino, de seca, de pobreza e de outros enfim, outros aspectos que foram alimentados ao longo da história do Brasil, contudo não é verdade, a maioria esmagadora delas, não é? E é nessa sub-região do sertão que nós temos o domínio da Caatinga, com a predominância do bioma Caatinga, da vegetação da Caatinga. Além da sub-região do sertão, existe uma outra sub-região no Nordeste que já faz fronteira faz transição com a Amazônia, chamada de Meio Norte, absorvendo ali uma parte do Maranhão e do Piauí, sobretudo o Maranhão. Tá? Mas, enfim, falou em domínio da Caatinga, associe a um domínio, uma vegetação, um bioma inserido em uma sub-região do Nordeste chamada de sertão, e que há todo um aspecto marcante, um clima tropical semiárido, baixo índice pluviométrico de 800 milímetros a 1.000 milímetros ao longo do ano, em boa parte da poligonal. É uma região conhecida como Polígono das Secas, foi um termo utilizado pela SUDENE, Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. Né? Ela também é caracterizada por possuir depressões interplanáuticas. O que é isso, professor? Depressões entre planaltos. Existem 2 planaltos muito conhecidos no Nordeste brasileiro, que é o Planalto do Parnaíba e o Planalto do Borborema. E entre esses planaltos existe uma depressão, chamada Depressão Sertaneja, também muito conhecida. Tá? Contudo, também no domínio da Caatinga, em termos de relevo, de paisagem, existem algumas colinas sertanejas e alguns inselbergues, que são novos testemunhos que ao longo do tempo geológico conseguiram sobreviver em topografia um pouquinho mais elevada do que as partes mais rebaixadas, né? Conseguiram sobreviver em processos intempéricos e erosivos. Joinha? Então tem um balanço de evapotranspiração negativo, que é isso, que na verdade, muitas vezes em alguns pontos da Caatinga, o processo de evapotranspiração é superior ao de precipitação. Então há uma reposição muito baixa em algumas regiões, em algumas áreas do domínio das caatingas. Os solos são rasos e pedregosos, há todo um aspecto aí de desertificação pela ação e pela degradação que o homem vem executando na caatinga.
né? Então tem uma ameaça muito grande aí de desertificação, perpassando de uma área de semiárido para uma área de aridez em alguns pontos. Joinha. Nós temos o domínio dos cerrados, localizado na porção central do território brasileiro, né? Há um predomínio de chapadões. O cerrado, além de se fazer presente na região central do Brasil, há toda uma caracterização vegetal, porte arbustivo, médio porte, troncos tortuosos, vegetação esparçada, solos ácidos, há todo um mosaico fitogeográfico com muitas espécies de outras formações vegetativas do Brasil. Enfim, é considerado também uma savana, fazendo aí referência à savana africana. Há uma predominância também de algumas regiões elevadas, como alguns planaltos, algumas serras, algumas chapadas, ou chapadões, como Chapada dos Veadeiros, Chapada dos Parecis, Chapada dos Guimarães, enfim. Joinha. Domínio de mares e morros, clima tropical úmido, tropical litorâneo, uma presença aí de uma massa tropical atlântica, muito presente na zona costeira, na zona litorânea do Brasil. Tá? Tem um relevo mamelunar de meia laranja, né, com muitas ondulações, algumas serras também, como Serra do Mar, como a Serra da Mantiqueira. Tá? Hoje, dentro desse domínio de mares de morros, nós temos uma vegetação, que é a Mata Atlântica, com muitas espécies ameaçadas de extinção. É considerada um hotspot, uma região para ter um olhar especial em termos de degradação e de impacto ambiental. Tá? Nós temos domínio de araucária, domínio das araucárias com a predominância do pinheiro do Paraná, né? Uma gimnosperma, tá? Arbórea, grande porte, clima subtropical, presente na região sul do Brasil. Tá? Essa formação de araucárias há uma predominância de uma vegetação muito homogênea, que inclusive alguns alunos têm um pouquinho de dificuldade de entender que ela não é considerada um hotspot, mesmo a vegetação nativa original hoje só possuindo 10% da vegetação total. Quase 90% ou um pouquinho mais disso já foi devastada, né? A mata de araucária foi muito utilizada na marcenaria, na fabricação de papéis em fábricas de celulose, enfim, tem todo um aspecto aí de intervenção antrópica nesse domínio, nessa vegetação de araucária, nesse bioma, que na verdade em biomas não existe, está associado ao bioma da Mata Atlântica. Mas essa vegetação é uma vegetação que hoje ela tem um percentual muito baixo de vegetação nativa, contudo ela não é um hotspot. Por que ela não é um hotspot? Porque não existe uma espécie ameaçada de extinção. Ela é muito homogênea. Quando se fala em vegetação dos pinhais ou de araucária, há uma predominância quase 100% de pinheiros, basicamente só pinheiros e poucas variações de pinheiros, mas uma baixa heterogeneidade no domínio das araucárias. Por isso que ela não é considerada um hotspot quando se fala em bioma ou vegetação. Joinha. O domínio das pradarias, né, que indica todo um relevo, uma vegetação, melhor dizendo, de estratificação baixa, de porte pequeno, chamada de vegetação herbácea, né? Muitas vezes com a presença aí de alguns estepes, de algumas gramíneas, de alguns capins ralados, muito rasteiro, em áreas de planície, praticamente não se vislumbra estratificação de grande porte, árvores, nem de médio porte arbustiva. Há toda uma presença de uma pecuária intensiva. Alguns alunos têm dificuldade de entender e de diferenciar a pecuária intensiva de extensiva, mas não tem tanto mistério assim. A pecuária extensiva é a criação de animais soltos, sem nenhuma intervenção veterinária, tá? Sem nutrição adequada,
e sem ser confinados. São animais soltos. Aqui no Nordeste é muito comum quando a gente viaja para um ponto ou outro do Nordeste, passando aí nas vias, nas BRs ou nas vias estaduais, sempre tem placas anunciando que tem animais que cortam as vias. Então, essa criação de animais soltos, sem nenhuma intervenção veterinária, sem nutrição adequada e, sobretudo, sem confinamento, é chamada de pecuária extensiva. Já a pecuária intensiva é a pecuária de animais confinados, animais com a nutrição adequada, intervenção veterinária. Normalmente eles apresentam um porte maior, enfim. Ok? Então no Brasil a pradaria é conhecida como pampa, os pampas gaúchos, né? Com toda uma vegetação de campos sulinos, essenciais para pastagem de criação de gado. A gente já viu isso já. E aqui há uma diferenciação aí para vocês das principais características no que concerne relevo, clima e vegetação, tá? Dentro de cada domínio morfoclimático. Domínio amazônico, domínio do cerrado, domínio de mares de morros, domínio da caatinga, domínio de araucária, domínio das pradarias e as faixas de transição. Joinha? Show de bola.